A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Jeremias. É um texto que, inclusive, eu gosto muito. Profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Eu acabei de ler Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5, eu li até o verso de número 9, né? Onde é o capítulo que vai falar a respeito do início do ministério profético de Jeremias, né? Aqui revela a forma como Deus escolheu esse profeta e como Deus decidiu chamá-lo para profetizar num período em que Israel estava passando por um colapso muito grande espiritual, um declínio espiritual, e os profetas tinham essa função de trazer alinhamento para o povo de Israel. Os profetas tinham essa função de alinhar o povo à vontade de Deus, né? Você sabe que o profeta, ele era diferente do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote, ele levava a oração do povo para Deus, o culto do povo para Deus, o sacrifício do povo para Deus. Já o profeta trazia a voz de Deus para o povo. Então, quando o sacerdote levava a voz do povo para Deus, o profeta trazia a voz de Deus para o povo. E na maioria das vezes que Deus levantava um profeta para profetizar, a palavra seria uma palavra de alinhamento, seria uma palavra de confronto, seria uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento, com a intenção de conscientizar esse povo, ou seu próprio povo, para viver a palavra de Deus. Então o profeta sempre vinha com esse propósito de alinhar eles à vontade de Deus, para que tivesse um despertamento, uma conscientização, a voltar ao caminho da santidade, a se afastar das coisas que não agradavam a Deus. Por isso, muitas das vezes os profetas, eles eram vistos de maneira ruim, eles eram criticados, eles eram caluniados, né? Eles sofriam altas retaliações, às vezes até mesmo da monarquia, de pessoas que tinham uma autoridade muito grande dentro da nação, pelo fato deles serem homens confrontantes, palavras confrontantes, palavras que não eram deles, mas que o próprio Senhor havia colocado sobre eles. E é interessante a forma como Deus resolveu escolher o profeta Jeremias. Porque você vendo a maneira como Deus fala com Jeremias, revela um pouco o pensamento de Deus quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém. Olha o que Deus disse: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte: antes mesmo de você vir à terra, antes mesmo de você nascer, eu já tinha desenhado o seu propósito. Eu já tinha escrito qual seria a sua vocação. Eu já tinha determinado para que você viria à terra, né? Você percebe aqui que o ministério ele vem depois do propósito, né? Perdão, a vida ela vem depois do propósito, né? Na verdade, no caso de Jeremias, o ministério dele ele veio antes da vida, né? A vocação dele veio antes da vida. Por isso que Deus disse: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te santifiquei, e as nações te separei para ser profeta. Ou seja, antes mesmo do seu nascimento, Deus já vinha revelado o seu propósito. Antes do nascimento, Deus já tinha revelado o ministério.
Antes do nascimento, Deus já tinha revelado a vocação. Antes do nascimento, Deus já tinha um propósito muito grande com a vida do profeta Jeremias. Isso aqui é algo que a gente precisa levar para a nossa vida. Porque nós vivemos nessa vida debaixo de um propósito. Pelo menos eu creio que nada do que acontece surgiu do acaso. E quando você lê a palavra, desde Gênesis, você percebe que tudo que Deus fez, Deus não fez por um acaso. Deus não fez porque ele, de repente, pensou e errou, ou uma situação que não foi premeditada e aconteceu. Não, tudo que Deus fez, desde Gênesis, foi premeditado, foi construído, foi organizado, foi planejado pelo próprio Senhor. O próprio Deus já estava organizando tudo para que tudo isso acontecesse, né? Por isso que Deus não é pego de surpresa. Ele tem a ciência de todas as coisas, ele prepara todas as coisas, ele tem um conhecimento sobre tudo. Então você percebe que desde Gênesis, Deus não trabalhava com acaso, Deus não trabalhava com surpresas, Deus trabalhava com propósito. Né? Quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o jardim, até mesmo dos pecados que Deus permitiu entrar, tudo já tinha um propósito, né? Existe um texto bíblico que fala que até mesmo Cristo já havia sido preparado pelo próprio Senhor, a sua redenção, para restaurar e para remir toda a humanidade. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que Deus não trabalha com acasos, Deus trabalha com propósitos. E talvez você esteja passando por coisas agora que você não esteja entendendo. Só que Deus tem um propósito. Por mais que você não descubra, por mais que você não saiba, Deus tem um propósito. Ele não trabalha com acasos e ele não erra nas coisas que ele está fazendo. Por isso que ele disse a Jeremias que antes que te formasse, eu te santifiquei, ou seja, eu te separei, eu já tinha um plano para você. Antes de você vir à terra, eu já tinha um projeto para a sua vida, eu já tinha um plano para a sua vida, eu já tinha coisas grandes preparadas para você, sabe? A sua vida está debaixo da mão de Deus. Deus tem um plano com você. E por mais que algumas coisas estejam acontecendo e fujam do seu controle, não saíram do controle das mãos de Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele tem um propósito sobre isso. Ele tem um propósito sobre a sua vida. E até mesmo a sua existência, ela só veio depois que apareceu o propósito. Você não nasceu por nascer, você não vive por viver, você não faz tudo o que faz simplesmente porque quer fazer. Você só faz e vive porque Deus tem um propósito na sua vida. Até porque se não fosse vontade dele que você vivesse, você já teria partido dessa terra há muito tempo, concorda comigo? Então é a mão de Deus que está guiando a sua vida, que está te protegendo, te guardando, te limpando, te moldando, sabe? Guiando teus passos para que você viva um tempo de prosperidade, um tempo de sucesso, um tempo de grandeza com o próprio Senhor. Por isso que antes que te formasse, as nações eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Antes que te formasse, eu te conhecia. Eu te santifiquei. Eu te separei para você ser profeta, para você fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. Deus tem um propósito na sua casa, Deus tem um propósito sobre a sua vida e coisas que já foram planejadas antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua existência. Bem antes de tudo isso que você está vivendo hoje, Deus já tinha projetado um plano, Deus já tinha conspirado algo para trabalhar sobre a sua vida e realizar um grande propósito. É por isso que eu digo que o propósito, ele vem antes da vida. Primeiro vem o propósito, depois vem a vida. Primeiro vem a vocação, depois vem a vida. Primeiro vem o chamado, depois vem a vida. Existem pessoas que só estão vivas até hoje porque Deus ainda tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem ainda algo para realizar sobre a sua vida. Há uma missão na terra que Deus tem para você, que talvez você ainda não saiba, mas quem sabe em breve você vai descobrir qual é a sua missão, a missão que Deus tem preparado para você. Antes que te formasse, no ventre eu te conhecia, antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse, Senhor Jeová, eis que nem viram eis que não sei falar, porque sou uma criança.
Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. É interessante a indagação de Jeremias, porque o questionamento de Jeremias é um questionamento que todos nós fazemos. Quando Deus coloca algo sobre a nossa vida, quando Deus nos dá uma missão, na maioria das vezes nós não nos sentimos capazes. Como é que eu vou falar se eu sou uma criança? Né? Perceba bem, quando Jeremias fala porque eu sou uma criança, não significa que ele tem 3, 4, 5 anos no texto. Ok? Jeremias já é um homem aqui. Mas quando ele fala, eis que sou uma criança, você precisa avaliar duas coisas aqui. Primeiro, o conceito cultural da época. Porque para o judeu, o ofício sacerdotal só começaria depois dos 30 anos de idade. Então só depois dos 30 anos que assumia algumas responsabilidades maiores dentro da cultura judaica. Então quando ele fala, eis que sou uma criança, ele fala também nesse sentido, que ainda não tinha alcançado essa postura de sacerdotal, de responsabilidade, até porque Jeremias veio de uma família que já tinha esses costumes, uma família, uma aldeia que era de costume sacerdotal. Então ele cresceu dentro desse ambiente, ele sabia como funcionava tudo isso. Só que agora Deus está dizendo que tem uma missão específica para a vida dele. E quando ele olha para aquilo que Deus tem para ele, e quando ele olha para o tempo que ele está vivendo, ou a qualidade de vida que ele tem, o tempo que ele está tendo, ele não se acha capaz para realizar o propósito. E eu disse que esse questionamento é muito humano, porque isso parece muito com a gente. Né? Constantemente nós dizemos, Senhor, eu não tenho condições de pregar. Eu não tenho condições de falar, eu não tenho condições de cantar. O Senhor quer me usar para evangelizar alguém? O Senhor quer me usar para entregar uma palavra para alguém? O Senhor quer me usar, não sei, em alguma área, para ajudar alguém, para edificar alguém? Mas eu sou tão pequeno, mas eu sou tão falho. Por que você não usa outras pessoas que são melhores, maiores do que eu? Não é assim que nós falamos? Constantemente nós nos diminuímos, dizendo que existem pessoas infinitamente melhores e maiores do que nós. Mas a verdade é que Deus não está procurando pessoas grandes para usar. Deus não está procurando pessoas que tenham altas habilidades para usar. Porque tudo isso Ele dá, tudo isso Ele entrega, tudo isso o próprio Deus aperfeiçoa. Na verdade, o que Deus está procurando é um coração sincero. E você percebe que Deus procura um coração quando Deus falou com o profeta Samuel, ó, vai na casa de Jessé, que um dos filhos dele vai ser rei. Porém, não te atente para a aparência, porque o homem olha para aquilo que está por fora. Porém, eu olho para o coração. É para cá, aqui dentro, que Deus olha. Deus está enxergando isso aqui. Deus está enxergando o meu coração. É para o seu coração que Deus olha. Quando Ele te dá uma missão e quando Ele tem uma grande obra para realizar sobre a sua vida. O problema é que constantemente nós dizemos, Senhor, eu não tenho capacidade de fazer aquilo que o Senhor quer. Porque a missão é muito maior do que aquilo que eu posso fazer. E glória a Deus que a missão é maior. Porque se eu tivesse condições de fazer, eu iria dizer que tudo que eu fiz e tudo que eu consegui pelo meu próprio mérito. Mas quando eu faço, quando eu chego, quando eu realizo, percebendo que eu não tenho mérito para fazer, que eu tenho totalmente dependência de Deus, as coisas são diferentes. Porque a glória não é minha. A glória só pode ser de Deus. Constantemente nós falamos isso para Deus. Eu sou uma criança, eu não sei falar, coloca outro no meu lugar. Só que Deus não olha para as nossas habilidades. Deus olha para o nosso coração. Talvez você está ouvindo essa palavra e você tenha se sentido pequeno. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar essa missão? Será que Deus tem isso para mim? Será que Deus tem alguma obra na minha vida? E na verdade Deus tem tanta coisa para fazer, só que você acha que as missões são infinitamente maiores que você, a ponto de você não conseguir realizá-las. Só que bom que as missões são maiores, porque isso prova o quanto você depende de Deus, o quanto você precisa de Deus, o quanto você e eu necessitamos do amor e da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos ter a ciência que nada do que fazemos e nada do que estamos realizando, estamos fazendo pelo nosso próprio mérito. Nós só fazemos porque o Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos capacita,
Ele nos fortalece, Ele nos enche e nos edifica para concluir o projeto que Ele tem colocado sobre nós. Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Ou seja, eu estou colocando sobre a sua mão uma responsabilidade. Você pensa que você é uma criança, mas você não é uma criança. Eu tenho coisas grandes para você. Eu vou entregar responsabilidade na sua mão. Eu vou entregar coisas grandes em tuas mãos. Então não digas que você é uma criança. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jeremias, não diga que você é incapaz. Não diga que você não pode. Porque eu vou colocar as minhas palavras sobre a sua boca. Sobre a sua boca. Eu vou colocar as minhas palavras sobre você. Talvez você está se sentindo incapaz agora. Talvez você está se sentindo pequeno, se sentindo inferior, por causa do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Porém, não se sinta incapaz. Deus te capacita. Deus te fortalece. Deus te dá graça e te dá ânimo para você continuar no projeto que o próprio Deus tem estabelecido para a sua vida. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que interessante, quando Deus fala isso com Jeremias, Deus está dizendo o seguinte, Jeremias, você não precisa temer aqueles que são maiores que você. Você não precisa temer as autoridades, você não precisa temer aqueles que são superiores a você, porque eu serei contigo. Não temos reis, não temos governos, não temos ataques. E é engraçado que tudo isso Jeremias vai passar lá na frente, né? Ele vai ser perseguido, ele vai ser confrontado, ele vai ser caluniado, ele vai ser lançado num calabouço, ele vai sofrer porque vai pregar a palavra de Deus, ele vai sofrer porque a vontade de Deus muitas das vezes vai confrontar a vontade dos homens. Só que Deus já estava preparando Jeremias dizendo, eu serei contigo. Você não vai atravessar tudo isso sozinho. Você não vai passar tudo isso sozinho. Eu serei contigo, eu vou alinhar a sua vida, eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça, eu vou te sustentar para você permanecer de pé. É o próprio Deus dizendo isso para Jeremias. Eu vou te fortalecer, eu estou contigo, você não está sozinho. E eu estou contigo para te livrar, ou seja, eles vão te atacar, mas eles não vão te matar. Eu vou te proteger. E estendeu a sua mão e tocou na boca e disse, Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. É Deus dizendo para Jeremias, não é você que vai falar, sou eu que vou falar através de você. Não é você que vai dizer, sou eu que vou dizer através de você. A única coisa que eu quero é que você esteja disponível para ouvir a minha voz. Porque as palavras que você usar não serão palavras suas. As palavras que você usar serão as palavras do próprio Deus sobre a tua vida. Ele vai colocar as palavras sobre os teus lábios. Talvez você está ouvindo essa palavra e está dizendo assim, mas o que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que eu vou dizer? Eu não sei nem o que falar. Que bom que você não sabe o que falar. Porque realmente não é você que vai falar. É o Espírito que vai falar sobre você. São as palavras de Deus que serão inseridas sobre as suas palavras. Então você não tem que se preocupar, porque Ele vai colocar as palavras dele sobre a tua boca. E Ele vai te usar como um instrumento para a vida de alguém, para alinhar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém. Entenda que Ele te escolheu antes mesmo de qualquer coisa que você esteja vivendo. Ele tem um projeto, Ele tem um propósito e Ele tem uma obra sobre todas essas coisas. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários, escreve aí, se alguma coisa que você recebeu dessa palavra. Eu creio que Deus está comigo, eu creio que Ele vai colocar as palavras sobre a minha boca, eu creio que o Senhor vai me capacitar, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, eu creio que Deus tem um propósito sobre a minha casa, eu creio que Deus me separou para uma grande missão, eu creio que Deus está comigo, eu não temerei os meus inimigos, as afrontas, porque eu sei que o Senhor vai me livrar.